São Paulo, consequentemente o Brasil, se vê numa situação que já era ruim, ficando ainda pior. O trancador de rua versus o invasor de propriedade privada. Olha que situação. O cenário que já era ruim em termos de candidatos, agora funila no segundo turno entre dois sujeitos, no mínimo asquerosos. Eu não vou entrar aqui na personalidade, nas características do Pablo Marçal, mas ele é um fenômeno, isso é indiscutível. E é importante ressaltar que isso que eu estou chamando de fenômeno é fazendo um recorte, tá, factual, dado o momento, eleição 2024, eleições municipais, tá, de São Paulo. Então esse fenômeno Marçal, ele é maior que o fenômeno do Jair Bolsonaro. Dado o recorte, novamente eu falo. Passado esse recorte, não há comparações, não há nenhuma espécie de equivalência aqui, nem no âmbito moral, no âmbito de projetos, no âmbito intelectual. A ficha do Pablo Marçal não me faz aqui um sujeito hipoteticamente eleitor ou apoiador do Pablo Marçal, não declaradamente. Mas ele é um personagem da política atual, independente do que venha acontecer com ele, que mostra a força que ele teve em termos de campanha, principalmente em postura no debate. Nós sabemos que os debates no Brasil são péssimos, as regras são ridículas e regras ridículas precisam ser tratadas como tal. E isso foi muito bom. Mesmo que seja a título de entretenimento, foi muito bom ver tudo o que aconteceu e tudo que ele promoveu. Agora, nessas últimas horas aí, nos últimos 2 dias principalmente, a aparição pública dele, bom, vamos dizer assim, condicionando o seu apoio ao Nunes a pedidos de desculpas de Jair Bolsonaro, Eduardo, Silas Malafaia, Tarcísio de Freitas e principalmente do candidato Nunes, ele sabe que isso não vai acontecer, né? Nenhuma pessoa ingênua vai acreditar numa situação dessa. Então isso foi tudo calculado. Gostei muito dele ter dado a declaração dele a favor do impeachment de Alexandre de Moraes, mesmo ele sendo um mero candidato ali à prefeitura de São Paulo, mas foi uma declaração, penso eu, tá? Talvez tenha sido calculado, até mesmo uma espécie de auto-boicote. Talvez ele não queria essa prefeitura, porque ele não ter se declarado durante toda a campanha, não ter falado, não ter tocado nesse tema, que é o assunto mais importante do Brasil, eu não vou cansar de dizer isso toda vez. O assunto mais importante do Brasil é o impeachment de um ministro do STF, no caso específico de Alexandre de Moraes, começando por ele. Então essa declaração foi dada muito tarde, talvez calculado, eu não estou sendo aqui enfático, não estou dando certeza, isso é apenas uma análise que eu estou fazendo. E após a eleição, essa condição que ele deu de apoio, porque o resultado ficou ali entre 1%, né? Entre ele e o segundo colocado, que é o invasor de terras do Guilherme Boulos. Bom, eu também penso que um eleitor do Nunes vai, obviamente, né, manter o seu voto, e o eleitor do Marçal não migra para o Guilherme Boulos. Mas a gente também tem que pensar o seguinte, que tem uma candidata, né? Tivemos uma candidata, melhor dizendo, a Tabata Amaral, com os 10% ali, arredondando. Esses votos, muito possivelmente, migrarão para o Guilherme Boulos. Então, quando o Marçal declara que não vai apoiar o Ricardo Nunes, e isso eu acho totalmente aceitável, dada principalmente os embates, dados os embates que eles tiveram diretamente, ao vivo, em debates, rede social e tudo mais, os apelidos maravilhosos, diga-se de passagem, que ele deu ao Ricardo Nunes, e
e que eu, como cidadão, assino embaixo. Realmente ele é tudo aquilo que foi falado, assim também como o Guilherme Boulos, que dispensa comentários, mas vale todas as críticas negativas. Então a gente tem um problema, que é o seguinte: pode existir uma classe, uma porcentagem, eu não sei até que ponto isso vai chegar, mas uma porcentagem que pode se abster. Lembrando que o número de abstenção foi muito alto. Então, se essas pessoas não vão votar, essa vitória do Guilherme Boulos, que inclusive o próprio Pablo Marçal, de forma assim muito equivocada, muito ruim para nós que estamos tentando evitar o pior, tá? Eu não estou querendo dizer que o Nunes é incrivelmente melhor do que o Boulos, não é isso. Eu estou pensando num voto útil, é evitar uma catástrofe maior, porque a catástrofe ela já está acontecendo e vai se tornar ainda maior após o resultado. Então, a gente tem um eleitor do Pablo Marçal que pode simplesmente assim ter ficado totalmente decepcionado e não ir às urnas e não tem esse entendimento todo do câncer que é o Guilherme Boulos, um câncer incurável. E com isso, essa porcentagem da Tabata vai para o Boulos e ele acaba ganhando, né? O Marçal já fez esse cálculo. E o que me deixa muito intrigado é o seguinte: quando ele faz isso, ele, além de ter perdido no primeiro turno, embora tenha ficado em terceiro lugar e ainda é o protagonista do segundo turno, mesmo não estando disputando, quando ele faz isso, ele perde duas vezes. Porque para o Marçal, perder para o Nunes, caso ele consiga, né, driblar toda essa questão aí de migração de votos e também corrigir, por assim dizer, essa abstenção que foi enorme em São Paulo, se o Nunes vence, é uma derrota dupla para o Marçal. Então existe um cálculo aí que a gente precisa pensar. Então, sem entrar aqui no mérito de quem é melhor ou pior, né, colocando o Pablo Marçal em comparação aos demais, eu não quero entrar nesse nicho agora. Eu estou falando em termos de números. Pensando nesses números, a derrota do Pablo Marçal será dupla. Mas na verdade, quem vai tomar naquele lugar é a população, como sempre acontece. E nessa situação de São Paulo, poderíamos ter tido um cenário até muito interessante, assim, de debates direto entre o Nunes e o Marçal, se não fosse o ego. E o ego é uma coisa terrível, penso eu, para qualquer ser humano, ainda mais se tratando de um sujeito, ou melhor, vários desses sujeitos que estão na vida pública pensando em cargos. Então, o ego atrapalhou e continua atrapalhando, mas a conta vem pra gente.